O primeiro fronte essencial é, de fato, correr atrás de todos os déficits deixados pela pandemia e a má gestão do Estado deixada pelo Bolsonaro na educação, né? Então, sobretudo, crianças e jovens negros deixaram de estudar. Aqueles que permaneceram nas escolas, nem todos tinham condições, aliás, a maioria deles não tinham acesso à internet, portanto, não tinham acesso às aulas. Então é necessário fazer literalmente um pente fino e um mutirão para que essas crianças, né, tenham aulas, né, de reforço para que logo cedo, né, possam ingressar no mercado de trabalho qualificadas. Esse é o ponto essencial, né? As escolas públicas precisam de uma agenda, né, a partir da União, junto com os estados e municípios, para rever conteúdos e correr atrás de todos os prejuízos e déficits, né? Acho que essa é a missão número 1. Segundo, né, racionalizar os gastos do Ministério da Educação, né? A gente não pode esquecer que o Bolsonaro tinha o ex-reitor do Mackenzie, né, como ministro da Educação, chegaram a ser 3, 4, 5, salvo engano, né, um pior que o outro, e o da Educação, né, que costumava ser visto armado, diga-se de passagem, pastor presbiteriano, diga-se de passagem, ele, enfim, se envolveu nos escândalos, né, da PEC do orçamento secreto, né? Alguns deputados conseguiram verbas do Ministério da Educação para construírem escolas fantasmas, sem nenhuma justificativa, sem infraestrutura adequada, escolas que não foram terminadas, e são escândalos que ainda vão ser investigados pelo Ministério. Além disso, você citou um tema muito interessante, né, que é a questão da Fundação Lehman, né? Existe, por parte da nossa burguesia, toda uma romantização, está passando uma ambulância aqui, desculpe, mas uma romantização do excesso de burocratização e da ideia de gestão. Não estou dizendo que não deva haver gestão em escolas, né, mas ao estilo empresarial dentro das escolas. Primeiro, isso acontece, né, na esfera privada e está passando para a pública, né? Por exemplo, o Tarcísio escolheu aqui em São Paulo um secretário da Educação que já foi do Paraná, que foi responsável por privatizar boa parte dos serviços escolares, o que é péssimo, né? Isso reduz salários, retira a qualidade das aulas, a segurança em termos de manutenção de emprego dos professores que ingressam, né, no serviço público, ainda que sejam por tempo limitado, né, para ter algum tipo de experiência profissional e em seguida conseguir se concursar. Então, a experiência que vem da Fundação Lehman também, a gente não pode esquecer disso, foi uma pressão severa que ela fez ainda no governo Temer para fazer uma reforma do ensino médio, que cria uma disparidade radical entre escolas públicas e privadas. As escolas privadas, elas têm alterado no ensino médio a jornada de horas, né, dos alunos de 5 horas para 8, ou seja, período integral. Agora, alunos pobres, geralmente negros da periferia, que precisam trabalhar, ainda adolescentes, né, para ajudar a família, não tem condições, né, de seguir um tempo integral. Há um processo também de especialização terrível dentro das escolas, melhor dizendo, separação das áreas, né? O próprio Enem teve que fazer uma adaptação já para os próximos anos, com provas separadas de humanas, de exatas e biológicas. Isso gera algum temor, porque o que se discute hoje, claro, aliás, desde a virada do século, é a questão da transdisciplinariedade, né? E o governo Temer e depois o Bolsonaro buscaram, né, criar uma visão mais positivista, portanto mais fechada, né, pouco reflexiva, extremamente desumanizadora das ciências nas escolas, né? Então, isso já se começa a ver no interior das escolas privadas, e nas públicas era uma tendência, né, que ocorreria caso o Bolsonaro fosse reeleito. Então, não basta apenas a gente discutir a questão de comprar mais equipamentos para as escolas, correr atrás dos alunos que ficaram para trás durante a pandemia. É necessário pensar nas condições de trabalho dos professores, né? Os professores hoje, tanto na esfera pública quanto na privada, têm sofrido bastante, né, com excesso de trabalho. Eles recebem menos do que trabalham, porque tem o WhatsApp, tem, enfim, outras redes sociais que permanentemente exigem dos professores trabalhos cada vez mais burocráticos e de secretariado, e não de reflexão, né, diga-se de passagem.
E a tendência também que surge, né, na esfera privada e passará para a esfera pública, é que a escola seja cada vez mais entendida como uma empresa, e ela não é uma empresa, né? Mesmo as privadas, né, por mais que elas, claro, cobrem mensalidade, ela não é uma empresa porque você não está vendendo um produto, né, ou prestando um serviço de ordem lucrativa para os alunos, né, ou para os professores, mas sim é uma atividade que representa a transmissão de conhecimento, né, que passa de geração para geração, a tradição de povos que compõem o Brasil, conhecimentos científicos que são fundamentais para que cada cidadão tenha uma base mínima para que não cresça, por exemplo, vendo redes sociais acreditando que tem que tomar cloroquina, né, como a gente viu com muitos bolsonaristas. E essa crise da educação, só para fechar aqui, ela é tão forte na esfera privada que a gente vê, por exemplo, alunos que tiveram condições de frequentar em boas escolas, né, porque tem poder aquisitivo, e apenas têm poder aquisitivo e apenas frequentaram as escolas, mas sem adquirir conhecimento. Isso explica esse neofascismo que a gente vive aqui no Brasil. É necessário pensar uma reestruturação do ensino, né, dando mais legitimidade aos professores em termos de conteúdo e afastando técnicas e práticas pouco reflexivas, emburrecedoras, que são da ordem do gerenciamento de empresas e que não tem nada a ver com a prática docente.